Graça e paz, irmãos. Os irmãos já sabem o que eu vou dizer, né? Deus está neste lugar, amém? Se você entrou aqui com o coração quebrantado, você pode ter certeza que você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir a presença dEle porque a Bíblia diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado. E lá no Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Então você veio aqui com o coração quebrantado e quer invocar o Senhor com sinceridade. Ele está bem perto de você e você pode sentir a presença dEle. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, mas antes nós vamos ouvir o ministério de celebração que vai trazer um louvor que tem tudo a ver com a nossa mensagem nesta noite. Morri na cruz por ti e morri pra te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti e com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Jesus morreu na cruz por nós, pecadores. A Ele toda a honra, toda a glória. Irmãos, nós vamos nesta noite ver, segundo a Bíblia, quem são os salvos e qual o destino dos salvos. Você que está aqui nesta noite, você já faz parte dos salvos? Amém. Você tem certeza da sua salvação? Se não tiver, não pregue. Porque se não tiver certeza da sua salvação, não pregue a sua salvação. Sabe por quê? Você vai ver nessa noite por que você é salvo.
E você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse da sua salvação. Porque se dependesse dos seus méritos, se dependesse da sua bondade, das suas boas obras, se dependesse de seus argumentos, se dependesse de tudo, você nunca entraria no céu. Mas você é salvo porque a graça de Deus te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir, antes de abrir as nossas Bíblias, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós que estamos aqui para esse momento de culto. Hoje nós vimos na EBD a maior e melhor escola do mundo. Não existe uma escola melhor, maior do que a escola bíblica dominical, onde você aprende tudo sobre Deus. E uma das definições de culto que chamou muito minha atenção, e creio que chamou a atenção de muitos nesta manhã que participaram da EBD, é que culto nada mais é do que o encontro do homem com Deus. E nesse encontro do homem com Deus, o culto é para Deus, não é para o homem. Deus está no centro. E o culto só é aceitável a Deus se ele for oferecido com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, isso é sério. O culto que eu, como igreja, o culto que você, como igreja, presta ao Senhor, oferece ao Senhor, se não for oferecido com a ajuda do Espírito Santo, Deus não recebe. Então, pensando nisso, nós vamos invocar agora a presença do Espírito Santo neste lugar, porque é um culto. Aqui nós viemos ter um encontro com Deus. Nós viemos ter um encontro com Deus e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se você marcou um encontro com Deus, você vai sair daqui cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, porque é o Espírito de Deus que ajuda na hora do culto. Ele ajuda a palavra de Deus chegar no meu coração, no seu coração, porque somente Ele pode salvar o homem, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu vou pedir ao irmão Paulinho, que nesse momento peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para esse culto que nós estamos oferecendo a Deus desde o início até o término desse culto, que nós possamos não sair da direção do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Pai. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para buscar a tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor já está presente aqui no nosso meio, mas eu quero te pedir que o Senhor esteja assim usando o teu servo Rogério, Senhor, na ministração da palavra, que ele seja instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que tudo que ele venha a falar não seja dele, mas sim vindo de ti, Pai. Que o Senhor esteja assim falando a cada coração aqui presente, Senhor, que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, Senhor, que nós possamos entender o teu querer para as nossas vidas, Senhor, e sermos não só ouvintes, mas também praticantes, Senhor, da tua palavra, Senhor. Se porventura tem alguém aqui que ainda não tem assim um encontro contigo, Pai, que o Senhor esteja assim abrindo este coração, Senhor, tocando neste coração com teu Espírito Santo, Pai, que ele possa sentir o desejo, Senhor, que ele possa entender a tua palavra e sentir assim o desejo de te aceitar como único e suficiente Salvador, Senhor. Amém. O Senhor não esteja olhando para as nossas imperfeições, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e perdoa os nossos pecados, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia a viver conforme a tua vontade, Senhor. Nos dê a tua paz, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 4 e o 5. Bem conhecido nosso, né? Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É como eu disse no início para os irmãos, você é salvo porque a graça te alcançou. A graça, a maravilhosa graça de Deus me alcançou, te alcançou. Então por isso que você faz parte dos salvos. Agora nós vamos ver na Bíblia, de fato, quem são os salvos. Porque se até agora, como salvos, nós não estamos sabendo, de fato, tomar posse da nossa salvação e viver como salvos, nós precisamos exercitar a nossa salvação. Não perdemos, porque a graça é pela graça, mas precisamos exercitar a nossa salvação. Então, aquele que ainda não está fazendo parte dos salvos, você que entrou aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e recebeu Ele como seu Salvador, e a cada dia obedecendo a Ele como seu Senhor, nesta noite você tem a oportunidade, ao ouvir a palavra de Deus neste lugar, você vai ter a oportunidade de sair daqui fazendo parte dos salvos. Meus irmãos, a verdade é que graça é tudo o que nós precisamos. Graça é tudo o que nós precisamos, mas não merecemos. Por isso que graça é o favor imerecido. Você precisa da graça, eu preciso da graça, mas nós não merecemos a graça. Mas a Bíblia, ela é categórica. Se você estudar a Bíblia, você vai ver a palavra de Deus chamando a nossa atenção para não cairmos da graça. Porque uma vez que essa graça te alcançou e trouxe salvação para você, essa graça que você precisa tanto dela, mas que você não merece ela, eu não mereço ela, nós temos que fazer de tudo para não cairmos da graça, porque a graça é ela que nos sustenta. Os irmãos sabem muito bem o que foi que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo, no momento tão difícil para a vida dele, quando aquele espinho na carne o tempo todo ali, né, tirando ali a paz de espírito, trazendo abatimento ao seu coração, e ele o tempo todo ali preocupado com aquilo, até que Jesus chegou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Meus irmãos, essa graça me basta, ela basta para você. Não queira mais nada a não ser a graça, porque essa graça que nós tanto precisamos e que não merecemos, é ela que nos sustenta a cada dia. Meus irmãos, mas veja bem, quando você lê Efésios, o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, você vai ter uma mensagem maravilhosa, que te abre os olhos para você perceber o porquê que você é um salvo, o porquê que você é salva, porquê que você é salvo através dessa graça. Pela graça sois salvos. Porque quando nós lemos Efésios capítulo 2, principalmente do versículo 1 ao 10, nós vamos ver Paulo, o apóstolo Paulo, chamando a atenção dos efésios, mostrando aos efésios que um pecador, ele pode sair do pecado para a salvação pela graça. Um dia eu estava no pecado, continuo sendo pecador? Sim, continuo sendo pecador, passível de queda, estrutura pó,
O bem que eu quero fazer, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque tenho uma natureza pecaminosa, sou passível de queda, mas eu não posso esquecer da graça de Deus na minha vida, porque ela me trouxe salvação, ela te trouxe salvação. Você estava no pecado, saiu do pecado, veio para a salvação pela graça. Por isso que Paulo chegou para eles: olha, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Por isso que ela é preciosa para nós, ela é importante para nós, mas nós não merecemos ela, porque é dom de Deus. Mas veja bem, meus amados, eu estava vendo até que ponto essa graça me alcançou, e creio que você vai perceber nessa noite porque que ela te alcançou. Quando você lê João capítulo 10, versículo 9, você vai ver escrito o seguinte: Jesus chegando para nós, dizendo assim: olha, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. A linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje diz mesmo assim, Jesus dizendo para mim e dizendo para você: eu sou a porta, se você entrar por mim, você será salvo. Quando você vai lá para João capítulo 14, versículo 6, esse mesmo Jesus que chegou para mim, chegou para você dizendo assim: olha, eu sou a porta, se você entrar por mim, você será salvo. Você um dia entrou por essa porta que é Jesus, por isso que hoje você é salvo. E ele chega para ainda mais valorizar a nossa salvação. Ele chega lá em João capítulo 14, versículo 6, na parte B do versículo, ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Depois dele dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele termina dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta que você entrou para receber essa salvação, e você só pode chegar ao Pai através dele. Agora, sabe o que isso me ensina, e creio que pode te ensinar nesta noite? É que ninguém, escreve isso aí, ó. Se possível, como fala o nosso pastor Gamaliel, escreve isso aí no teu coração: ninguém, a não ser Jesus, só Ele pode fazer algo pela condição espiritual do homem. Somente Jesus, ninguém mais poderia fazer alguma coisa pela condição espiritual do homem. E quando a gente vai lá para Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, nós vamos ver qual é a condição do homem. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Essa era a minha condição espiritual. Essa era a tua condição espiritual antes de tu ser salvo, antes da graça de Deus te alcançar. Você estava nessa condição espiritual, eu também. Agora, o que Deus fez para nos tirar dessa condição espiritual? Lá em João, fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. Olha só, Deus enviou Jesus para nos tirar dessa condição espiritual. E aí, a graça, através de Cristo, nos alcançou. Mas, meus irmãos, veja bem, é interessante quando você vai perceber que você estava nessa condição, na condição de afastado da glória de Deus. Você tem a visita do Espírito Santo de Deus. Por isso que no início eu falei, olha, Deus não aceita culto oferecido
sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele não aceita, porque esse mesmo Espírito que levou você a conhecer a graça de Deus, foi Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que você entrasse nessa graça, essa graça que tirou dessa condição espiritual. É por isso que você hoje tem livre acesso para estar na presença de Deus. E meus irmãos, os irmãos lembram que eu disse no início algo interessante para vocês, para mim, e já havia falado uma semana atrás, quando eu estava lendo a Bíblia e orando, pedindo essa palavra. Eu entendi, lendo a Bíblia, que os salvos, segundo a Bíblia, são aqueles que creem em Jesus Cristo, mas que mostram, através de suas vidas, frutos de arrependimento. Esses são os salvos. Se você está crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, e através da sua vida você está mostrando frutos de arrependimento, todo mundo vai saber que você é salvo. Todo mundo vai saber que você é salva, porque a graça que você tanto precisa, mas que você não merece, que te alcançou, que te trouxe para a presença do Senhor Jesus e levou você a crer nele. Mas aí também você não pode deixar de mostrar através de sua vida para todos frutos de arrependimento, porque é preciso mostrar frutos de arrependimento. O salvo precisa mostrar frutos de arrependimento, para que outros também sintam no coração o desejo de ser salvo. Meus irmãos, eu estava lendo Atos, eu achei interessante, Atos capítulo 16, do versículo 31 ao versículo 33, quando eu li aquele texto que fala que Paulo e Silas levou a mensagem de salvação para o carcereiro, que estava no momento sem saber mais o que faria diante do que aconteceu, se viu sem saída, sem solução, e ali o apóstolo Paulo, ele simplesmente chega para aquele homem e prega a salvação. Aí sabe o que eu estava aprendendo naquele momento, quando eu estava lendo esse texto bíblico? Que a salvação, ela não é limitada somente para uma pessoa. Olha, a salvação, ela não é limitada somente para a tua vida. Por isso que ele chegou e falou para o carcereiro. Paulo e Silas chegaram para o carcereiro e falou assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O ato de fé do carcereiro trouxe salvação para a sua família, porque aquele homem entendeu que a salvação não é limitada somente para uma pessoa. Se você acha que a salvação ela é limitada somente para você, e você não se importa de trazer a sua família para a presença do Senhor, você ainda não entendeu o que é graça. Meus amados, então a salvação, ela não está limitada somente para uma pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus quer que todos se salvam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus. É interessante que quando você começa a estudar o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber 3 momentos marcantes. 3 momentos marcantes ali naquele texto bíblico.
que chama muito a atenção dos salvos. Você vai perceber que o primeiro momento fala sobre a vinda de Jesus. O segundo momento você vai perceber que fala sobre o julgamento das nações. E no terceiro momento, você vai perceber o destino dos salvos. Você vai ver a Bíblia categoricamente mostrando para você naqueles três momentos maravilhosos que vai acontecer nos fins do tempo. A Bíblia vai te mostrar que Jesus com certeza virá, as nações serão julgadas. Por isso que eu falo, não brinque com Deus. Horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. As nações vão ser julgadas, mas o que me deixou mais firme na minha salvação foi quando eu percebi que os salvos, nesse momento, eles vão ir para o céu e lá morar para sempre com Deus. Meus amados, a graça que você tanto precisa, mas que você não merece, que trouxe para você a salvação, te dá essa firmeza. Ela te dá essa segurança de que um dia tu vai subir, tu vai para o céu, morar com Deus para sempre. Porque esse é o resultado da graça, da maravilhosa graça de Deus. É interessante que eu fiquei pensando, eu não posso ser egoísta. Você também não pode ser egoísta. Uma vez que você entendeu que você precisava da graça, mas que você não merecia essa graça, mas ela te alcançou, ela trouxe salvação para você, você precisa pregar a salvação. Porque outros também precisam da salvação. E é interessante que eu estava pensando, eu falei, bom, eu entendo que a graça de Deus, que eu tanto preciso, que eu não mereço, ela me alcançou, trouxe salvação para a minha vida. Eu fiquei pensando, e aqueles que ainda não fazem parte dos salvos, que ainda não desfrutou dessa maravilhosa graça, o que eles precisam fazer para também fazer parte dos salvos? Para quando chegar aquele dia que Jesus voltar, que as nações forem julgadas e que você pode ver, não só você, mas multidões que confessaram Jesus como Salvador, subir juntamente com você para morar para sempre com Deus no céu. Mas você, quem sabe aqui nesta noite, existe alguém que ainda não recebeu ainda pela graça a sua salvação. Quem sabe você está ouvindo a palavra de Deus há muito tempo, mas ainda não foi alcançada pela graça. A graça que você tanto precisa, mas que você não merece, mas que te dá a oportunidade para você confessar Jesus Cristo como seu Salvador. E é interessante que eu fiquei pensando o seguinte: requer de alguém que quer ser salvo três coisas. Requer de alguém que quer ser salvo, que naquele dia quer subir ao céu para sempre morar com Deus, três coisas. A primeira é que para ser salvo é preciso se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento de pecados, ninguém vai chegar ao céu. Ninguém. Se você ler Isaías, capítulo 59, vai te deixar bem claro isso, que é o pecado que separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que para você ser salvo,
para você naquele dia, depois que as nações for julgadas, que Cristo vem buscar a sua igreja, para você subir com a igreja, para morar para sempre com Deus, para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque sem arrependimento de pecados, ninguém chega ao céu. Mas você não vai ficar somente no arrepender. Depois do arrependimento, você precisa confessar a Deus. Arrependimento gera confissão. Porque se eu me arrependi do pecado que eu cometi contra Deus, que eu cometi contra o meu próximo, vai trazer dentro de mim o desejo de confessar o meu pecado para Deus. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, vai deixar claro para nós: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície, de toda injustiça. Meus irmãos, veja bem, você quer ser salvo, se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus os seus pecados, mas não fica só aí também. Primeiro vem o arrependimento, segundo vem a confissão de pecado e terceiro vem o abandono de pecado. Você precisa abandonar os seus pecados. Uma vez que você cometeu os seus pecados contra Deus, contra o seu próximo, contra até mesmo o Espírito de Deus que está dentro de você, que é aquele que habita no teu corpo, templo do Espírito de Deus, né? Então, se você cometeu o pecado, se arrependeu e confessou, você não pode mais permanecer no pecado. Eu acho maravilhoso quando Jesus chegava para aquelas pessoas, quando ele estava aqui, cumprindo o seu ministério, quando ele chegava para as pessoas que operavam um milagre, uma maravilha, né, como foi aquela mulher mesmo, que ele operou aquela cura maravilhosa na vida daquela mulher. Ela falou assim: olha, vai, não peques mais. Então o verdadeiro arrependimento, ele traz confissão de pecado e abandono de pecado, porque você entendeu que o Deus que você está na presença dele, ele é santo, e o pecado te separa dele, o pecado te afasta dele. Então o salvo só pode ser salvo se ele passar por esses três momentos: arrependimento de pecado, confissão de pecado e abandono de pecado. Meus amados, só que arrependimento exige honestidade. Arrependimento exige honestidade. Porque é impossível alguém que não está sendo honesto com Deus se arrepender de seus pecados e confessar a Deus e abandonar os seus pecados. Mas se a pessoa está sendo honesta, sincera com Deus, se a pessoa percebeu que o seu pecado está afastando ele de Deus, ou ela de Deus, e a honestidade está no seu coração, porque você não quer permanecer mais no pecado, aí sim, gera arrependimento. Porque arrependimento exige honestidade. Meus amados, quando você lê Marcos no capítulo 1, você vai ver que a primeira exortação que Jesus fez em público foi: arrependei-vos. Essa foi a primeira exortação de Jesus em público. Quando ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus primeiro mandou
as pessoas se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Sabe por quê? Porque lá em Atos, capítulo 1, versículo 16, você, ao ler esse versículo 16 de Atos 1, você vai entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso que Jesus chegou ali publicamente para aquelas pessoas que estavam ali, falando assim: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso, meus irmãos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Meus amados, um conselho para os salvos, eu até coloquei aqui para não esquecer. Você lembra que eu te perguntei quantos aqui são salvos? Amém. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Mas um conselho para os salvos, que está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O salvo persevera. O salvo persevera. O salvo não olha para trás. O salvo não olha para a direita. O salvo não olha para a esquerda. O salvo persevera até o fim. Porque o salvo, ele sabe que a graça de Deus lhe alcançou. Aquilo que ele mais precisava e que ele não merecia, alcançou ele. Então, uma vez que essa graça alcançou ele, ele precisa perseverar. E quando eu estava pensando nisso, os irmãos sabem que eu gosto muito de citar nas minhas mensagens frases de Billy Graham. Tem uma, que várias vezes eu já citei. O salvo precisa perseverar até o fim. E Billy Graham disse uma coisa muito interessante. É tempo de estar com os dois pés. Os dois pés. Crente não pode estar com um pé na igreja e o outro no mundo. Crente que quer perseverar, o salvo que quer perseverar até o fim, os dois pés têm que estar dentro da igreja. Porque se um pé estiver dentro da igreja e o outro lá no mundo, não vai perseverar. Escreve aí, eu, você, nós que fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Deus, que nos trouxe salvação, os nossos dois pés precisam estar dentro da igreja. E ele ainda diz assim: é tempo de estar com os dois olhos na Bíblia. Os dois olhos na Bíblia. E é tempo de estar com os dois joelhos no chão em oração. Os irmãos percebem aí 3 coisas importantes: igreja, palavra e oração. O salvo precisa estar com os dois pés dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo comunhão. Eu falo não espaço físico. Pedra, isso aqui um dia não vai ficar pedra sobre pedra não, viu? Tudo passa muito rápido. O templo de Salomão, um dia nós sabemos o que aconteceu com ele. Quando eu falo os dois pés dentro da igreja, é você estar em comunhão com Deus e a igreja, não só com um pé, mas com os dois. É você estar na palavra, com os dois olhos. Não é um olho na palavra e um olho no pecado, um olho no mundo, um olho na carne, um olho nos prazeres desta vida, mas é os dois olhos na palavra e os dois joelhos no chão em oração. Só assim o salvo vai perseverar até o fim. Então, meus amados,
Vamos guardar isso no nosso coração. A graça que nós tanto precisamos, mas que nós não merecemos, trouxe para nós salvação. A salvação para quando chegar aquele grande dia, que nós já estamos vendo aí os sinais se cumprindo, as evidências estão aí, e nós precisamos perseverar até o fim. E a gente sabe o valor que a graça trouxe para nós. Então, meus amados, essa é a palavra de Deus. Os irmãos sabem que a gente tem que estar dentro de um assunto que não pode desviar dele. É só a graça e acabou. Hoje o que você precisa é isso. Aquilo que você não merece, mas que você precisa, que você não pode cair dela, mas que você precisa perseverar até o fim, que te trouxe salvação. Os salvos irão morar para sempre com Deus no céu. Felizes são aqueles que não estão mais aqui entre nós, que Deus recolheu e que está, não é, firme. Para quando as nações sejam julgadas, ele saber que ele está no céu com Deus. Apenas ele vai ficar aguardando um silêncio ali, um momento de silêncio. Aí Jesus vai voltar para julgar as nações, porque no céu não pode entrar pecado, no céu não pode entrar na rebeldia, no céu não pode entrar coisas erradas. Jesus vai julgar e os salvos irão para o céu. Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia guardar no nosso coração a nossa salvação, exercitar ela, guardar, valorizar e ter a certeza de que você é salvo, mas que você não pode também limitar ela somente para você, porque a salvação não é limitada somente para uma pessoa, a salvação é para todos, e vamos pregar essa salvação para todos, mesmo a gente sabendo que nem todos vão ser salvos, porque a Bíblia fala que o número de perdidos é maior do que o número de salvos. O número de perdidos não tem como contar, é como os grãos de areia do mar. Mas a salvação precisa ser pregada, porque Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra em nosso coração.